tempo de poder estar aprendendo, adquirindo conhecimento, porque as palestras que nós sempre temos aqui na segunda-feira, a gente sempre recebe um tema atual, nunca repetido, mesmo que um palestrante fale o mesmo assunto, mas nós vamos estar sempre colhendo reflexões importantes, porque a gente busca as orientações vem do plano superior para a gente, e é para todos os momentos da vida. Por isso que Kardec fala que é a fé de ficar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, em todos os tempos, nós vamos estar recebendo a mensagem atual que nós precisamos, a qual vai nos ajudar na nossa caminhada lá fora. Nessa noite, nossa alegria muito grande, estamos recebendo o nosso irmão Didi, Paulo, Palmacena, nessa noite vai estar falando para a gente. Mas antes, nós recebemos uma mensagenzinha aí, e eu achei ela muito importante, porque é uma reflexão que fala sobre o lar, no recinto doméstico. Ele fala assim: bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale com o excitamento necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. André Luiz. Então é uma reflexão muito importante, Meus irmãos, para que a gente possa começar, eu convido os meus irmãos, se quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade, para que nós possamos agora mudar os nossos pensamentos, deixar lá fora as coisas que pertencem lá fora, e vamos elevá-los aos planos maiores, unidos em pensamentos, fazendo a nossa prece, pedindo ao Pai pelo que nos traz. Recebendo o nosso irmão Rivaldo, que veio da cidade de Palmacena, nessa noite vai trazer para nós as reflexões que tanto necessitamos. Agradecemos, Senhor, por este momento tão importante nas nossas vidas, porque é aqui que nós colhemos as orientações, as reflexões, as respostas que nós tanto buscamos na nossa vida. É nesse momento tão importante que vós nos concede nessa noite, para que nós possamos estar tranquilos. Que abençoe e que ilumine o nosso irmão Rivaldo, juntamente com seus amigos espirituais, para que ele possa trazer aquilo que nós tanto necessitamos na nossa. Pedimos
iniciar a sua comunidade. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Desde já manifestamos a nossa alegria, a nossa gratidão de estar junto com vocês mais uma vez. A nossa proposta aqui de falar hoje com vocês é a respeito da porta estreita. Porque qual o conceito que a gente tem de porta estreita? A gente imagina que seria a porta ali, onde a gente passaria por ela, mas o conceito que traz no Evangelho para nós de porta estreita, ele é muito mais profundo. Porque a porta estreita, Jesus se utiliza do termo porta estreita como uma simbologia. Na realidade, porta estreita para nós é conduta, é caminhar em linha reta. Mas esse caminhar em linha reta, para atingir o alvo, é em ascensão, é na vertical. É nos elevarmos como seres que somos criados por Deus. Então, é esse o conceito. A gente perguntaria, alguém aqui acredita que algum de nós, habitantes da Terra, reencarnou para não fazer o bem? Será que alguém reencarnou com a proposta de não fazer o bem? Aquele que a gente chama de marginal, o mais perigoso que tem, ele veio aqui com a proposta de fazer o mal? Ou ele reencarnou para fazer o bem? Para fazer o bem. O livre-arbítrio corre por nossa conta. As tendências que nós trazemos do passado é muito forte. Então, quando nós falamos de porta estreita, para que a gente possa passar pela porta estreita, a gente precisa transformar em nós tudo aquilo que ainda pesa. É o mal que existe em mim. É esse que eu preciso transformar. Porque se eu preciso ter ascensão, se eu preciso elevar, com peso eu não consigo. Então eu preciso transformar. Vamos dar um exemplo. O ódio em amor. Porque o amor me liberta. O perdão me liberta. E eu me torno leve. Essa leveza é uma leveza de consciência. Estar com a consciência tranquila. De estar no certo que nós estamos cumprindo a lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Isso me torna leve. Faça com que eu possa me elevar, melhorar. Então ninguém reencarnou para fazer o mal. Ninguém. Por mais ignorante, ou seja, que tenha falta de conhecimento, todos nós viemos aqui com o propósito de sermos melhores. E não de repetir. Mas infelizmente a maioria de nós repete. Repete, fica estacionado. Não aproveita a atual oportunidade para nos elevarmos, para tomarmos a porta estreita. Lá no Evangelho, capítulo 18, no versículo 3, no item 3 ao item 5, Kardec vai escrever para nós sobre porta estreita. A porta estreita. E ele vai dizer mais ou menos assim: larga é a porta da perdição. Larga é a porta da perdição. Então o que é a porta larga? É a gente caminhar na horizontal. É a gente fazer uso dos desejos egoístas que as coisas externas nos proporcionam. São os prazeres materiais que nós abusamos dele. Então larga essa porta da perdição. A gente se perde. A gente se desvia do caminho.
da proposta que nós fizemos na vida aqui e cumprir. Estreita é a porta da salvação, é o que ele vai falar para nós. Estreita é a porta da salvação. E essa porta da salvação, que é estreita, ela está em nós, está dentro de nós, porque exige de mim mudança, transformação. Eu preciso, a gente usa o termo assim, é preciso melhorar. O que eu vou dizer? É preciso ou eu preciso melhorar? E não eu tenho que melhorar. Porque se eu falar com a minha irmã que você tem que melhorar, eu estou fazendo imposição. Jesus não tem imposição. É preciso, ou seja, vai chegar o tempo que nós vamos tomar consciência que precisamos mudar a nossa rota. Porque eu estou indo na contramão e não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou me dar conta que aqueles que eu tinha como amigo, que fazem o bem, estão distantes de mim. E eu não vou cortar uma atalho para chegar lá no outro, não. Eu tenho que voltar do ponto que eu parei, do ponto que eu cheguei, até onde eu parei, quando eu estava em linha reta. Isso falando espiritualmente. Essa é a porta estreita, que exige de mim a transformação, a mudança necessária para que eu seja um homem de bem. O Emmanuel, ele costuma fazer uns comentários nas obras dele, na coleção Fonte Viva, que ele vai falar, né? Vai falar do católico, ele vai falar do evangelho, e ele vai chamar o espírita de espiritista, ele não chama de espírita. Alguém já prestou atenção nisso? E sabe por que o Emmanuel nos chama de espiritista e não de espírita? Lá no evangelho, não recordo qual capítulo agora, vai falar para nós que o verdadeiro espírita é a mesma coisa que o verdadeiro cristão. Então, ele nos chama de espiritista porque ele sabe que a maioria de nós não é um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro espírita é o mesmo verdadeiro cristão. Então, ele deixa bem claro para nós que o verdadeiro cristão independe da crença dele. O que depende é da conduta. Então ele nos chama assim. E será que ele está menosprezando a gente, fazendo? Não. Porque o Emmanuel esteve na condição que nós estamos. Mas hoje ele está numa condição de que ele é um verdadeiro cristão. Então ele está falando da experiência que ele teve. Agora, se fosse eu que estivesse falando isso, né, aí estaria totalmente errado. Eu ia estar me colocando numa posição mais elevada e desfazendo os outros. Mas ele não. É porque ele passou por isso e conhece muito bem cada um de nós, da nossa condição. Então ele traz essas orientações para nós. Quando ele vai falar da porta estreita, né, porque a porta estreita, grande é o esforço que nós temos que fazer para passar por ela. Ou seja, para nos elevar. Vamos colocar para nós aqui simbolicamente que cada existência nossa é uma porta estreita que nós atravessamos, se cumprirmos bem. Agora, se a gente se apegar aos prazeres materiais, que são muitos, né? Nós estamos aí numa época, né? A gente tem até a concorrência aqui do lado, né? Que é o carnaval. Se a gente se deixar levar por aquilo que simboliza o carnaval, né? Que o povo faz no carnaval, é fazer tudo que não deveria fazer, com todo respeito, eu não estou criticando ninguém, não. Mas aí as pessoas abusam de tudo que tem oportunidade para abusar, e o que é? Porta clara. É a porta da perdição. Aí o Emmanuel pega para nós o livro Vinha de Luz, no capítulo 20, e vai tratar para nós sobre porta estreita. Ele não põe no título a porta estreita, não. Ele põe porta estreita. E ele começa dizendo assim para nós, num versículo que disse Jesus, né, que Lucas anotou no seu evangelho. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
porfiar, lutar, fazer esforço, transformar para entrar pela porta estreita. Então está pedindo esforço de nós, está pedindo sacrifício de nossa parte. É isso que Jesus está pedindo, que Lucas anotou para nós. Está pedindo transformação, mudança, de vivermos na terra sem sermos da terra, de vivermos uma vida material, mas como espíritos que somos criados por Deus, e não como personalidade apenas. E a maioria de nós, dos seres humanos, dá muito importante à personalidade, aquilo que é externo. É o que nós estamos vendo aqui uns aos outros, é o externo. Agora, quem está vendo aqui a consciência de cada um? O que cada um está pensando? Estamos vendo? O que cada um está pensando de mim aqui na frente? Ainda bem que eu não estou vendo, né? Então é isso. Então ele está falando, porque a gente dá muito valor à personalidade. Tanto é que se perguntar, quem é você? Como é que a gente se apresenta? Pelo nome, né? Fulano de tal, tem que ser que tem. Agora, dificilmente eu sou um ser espiritual, filho de Deus, vivendo uma experiência na carne, o qual eu tenho um nome. Não, a gente sempre vai pela personalidade. Se for uma autoridade, então, né? Eu sou doutor fulano de tal. E a gente vê que disciplina e hierarquia no plano espiritual existe. Mas ela é moral, para não ter gente enganada. Aqui pode ser uma questão política, né? Arrumada, ou estudada, ou conquistada, não sei o que tem os títulos, que vão perder isso tudo. Perdeu a personalidade, perdeu o título. Agora no plano espiritual não existe a hierarquia, mas a hierarquia é moral. É a nossa vibração, é a luz que nós carregamos, que nós já desenvolvemos em nós. Isso é no plano espiritual. Lá não tem jeito de enganar ninguém, né? Nós só enganamos a nós mesmos. Ele começa dizendo assim, é interessante que o Emmanuel vai dividir aqui em duas partes. A parte da preparação, que ele vai tratar da erraticidade. Erraticidade é o espaço, o intervalo entre uma reencarnação e outra que a gente tem. Se eu desencarnar hoje e reencarnar daqui 300 anos, nesses 300 anos na espiritualidade, no plano espiritual, eu estou na erraticidade. Por quê na erraticidade? Porque eu sou um espírito ainda não perfeito, e tem necessidade de reencarnar novamente, ou na Terra ou em outros mundos, para que eu chegue à perfeição. Então esse intervalo entre uma reencarnação e outra é a erraticidade. Não vamos tomar aqui como espíritos que erra, que é isso, que é aquilo, não. Erraticidade porque todos nós ainda erramos. Então é esse espaço que tem. E uma coisa importante para a gente compreender, quanto mais esclarecimento, quanto mais compreensão nós temos, maior é o nosso tempo na erraticidade. Quanto mais é ignorante a pessoa, ignorante no sentido de falta de conhecimento, mais rápido ele reencarna. Mais rápido ele reencarna. Porque a necessidade dele é de maior aprendizado. Agora, como a gente já sabe e não faz, aí a gente fica mais tempo aguardando, a gente entra no final da fila. E segundo, né, os comentários que a gente tem, entrar no final da fila hoje é mais ou menos 400 anos para voltar aqui. Aí a gente consegue voltar com 150, 200 anos. Mas se entrar no final da fila é mais ou menos 400 anos. E o pior é que a gente implora para voltar aqui. E fala assim, não, calma, meu filho, passou um ano, ainda falta 399. Não fique ansioso. Você não vai ter que ficar fazendo tratamento, né? A ansiedade no plano espiritual. Já está cheio de ansioso aqui, né? A doença, a moda agora é a ansiedade. E somos ansiosos. Quanta gente sofrendo de ansiedade, gerando uma depressão. Então isso vai acabar. Então vamos aproveitar a nossa oportunidade, inclusive para tratar a nossa ansiedade aqui
seres que nós somos. E ele começa dizendo assim, e o Emmanuel puxa a orelha mesmo, viu? É o Emmanuel, não sou eu só estou transmitindo um recado. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Antes da reencarnação, a gente espera ser glorificado aqui na atual encarnação. Isso é bom, sabe porque a gente olha para o rosto de todo mundo aqui e tem certeza que todo mundo está agradecendo pela oportunidade gloriosa. Tem certeza que aqui ninguém reclama de nada. Ninguém. Aqui ninguém tem inimigo, aqui todo mundo ama o vizinho, ama o outro que mora na frente, aquele que perturba, todo mundo se ama, não é assim que nós somos? Nós não somos todos assim? É assim que a gente vê a oportunidade gloriosa. O fulano é muito chato, mas será que eu enxergo nele a visita de Jesus? Jesus está presente nele, como está presente em mim. Então a gente enxerga isso como espíritos necessitados de nova oportunidade. Nós enxergamos essa oportunidade gloriosa que a reencarnação, que é misericórdia divina, nos proporciona. Então já é uma coisa que a gente começa a fazer a mudança para que a gente fique mais leve, para passar pela porta estreita. Vamos começar a agradecer. Eu não preciso abraçar, não sei o que tem, conviver com aquela pessoa, mas não desejar mal e ajudar quando for preciso. Aí eu começo a me tornar mais leve. Porque se eu tenho raiva de alguém, o problema é meu, não é de quem eu tenho raiva, não. O problema dele é dele, se ele tiver raiva. Agora, se eu tiver raiva, o problema é meu. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Então, na erraticidade, como seres necessitados de reencarnar, nós reconhecemos a necessidade do sofrimento. Tanto é que todo mundo aqui, quando adoece, a primeira coisa que faz é agradecer a Deus. Que bom que eu estou sentindo na carne aquilo que eu preciso reparar. Senhor, para que estou passando por isso? Não é isso que a gente faz na nossa prece? Ou a gente fala assim, Deus, por que comigo isso? Eu sou tão bonzinho. Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu estou passando por essa dor? E como espíritos antes da reencarnação, reconhecemos a necessidade do sofrimento purificador, que ele purifica, ele transforma. Ele transforma. A gente vê muitas pessoas, ao reencarnarem com uma deficiência degenerativa, e quem vem a desencarnação com muito sofrimento para a família, para ele, tudo, às vezes um espaço curto, E as pessoas falam, nossa, quanto sofrimento, coitado do fulano, coitado do ciclano, não é isso que nós devemos tratar. Que mensagem bonita, que bela vida que vive esses espíritos que têm a oportunidade de reparar. Eu conheço uma pessoa de Barbacena, até mora perto da família da minha esposa, que eu não sei dizer o nome da doença, eu sei que ela está com o terceiro filho. Nem sei quantos anos ele tem, filho do Dedé, você não sabe quantos ele tem? 14. Ele está com 14, isso é no terceiro. E a mãe, que sabe, os médicos avisam que vai dar certo. A criança é igual um boneco, fica todo mundo. Quem sabe o nome, eu não sei como é que é o nome, mas sei que é assim. Quer dizer, teve um, desencarnou novo, teve o segundo, desencarnou novo, e teve o terceiro. Olha que amor de mãe que essa mulher tem. Jamais ela desistiu de ter filho. Sabendo que a probabilidade de 99% de nascer desse jeito é desse jeito. E tem todo o carinho e todo o amor pelo filho. Olha a misericórdia divina. Olha o que essa mãe está purificando nela. E o pai, acolhendo esses espíritos. Será que a gente teria essa coragem? Sabendo
que a criança vai viver ali, poucos anos, vai viver, e continua trabalhando com o Então, só exemplo para nós de amor, né? Por aquilo ali. A gente lembra aqui, talvez eu já tenha falado aqui, lá no livro A Vida e Família, Rodolfo Carvalho, no capítulo 30, não me recordo o título do capítulo, mas ele vai dizer para nós, assim, resumindo só o parágrafo: a mulher faz da maternidade a razão maior da existência. A razão maior da existência da mulher é ser mãe. Gente, e não é ser só mãe do ventre, não. Mãe de coração. É de adotar, é de cuidar, é de criar, acompanhar o desenvolvimento de um filho. Então a mulher faz da maternidade a razão maior da existência. Não, a mãe faz qualquer coisa por isso. É a maior razão da existência da mulher. Se não fosse a mulher, não estaríamos aqui. Né? Então, todos nós viemos aqui, estamos aqui através das nossas mães. Anseia pelo sacrifício que redime, ou seja, pelo sacrifício que repara. Todo mundo gosta de sacrificar, não gosta? Passar domingo é meu dia de folga, vou tirar um dia de folga, não sei o que tem. Mas aí, de repente, precisa de ajuda alguém, eu vou ter que trabalhar o dia todo. Eu vou alegre, satisfeito, porque eu sei que precisa, é uma necessidade, né? A gente faz a campanha do quilo, a gente visita o hospital, a gente visita uma família carente, vê o que está precisando, é assim que a gente faz. A gente não faz sacrifício? A gente faz o sacrifício de toda a noite elevar o pensamento e fazer uma meditação conforme nos orienta Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, a ver como foi meu dia. Eu faço esse sacrifício todo dia. Ou quando eu assusto, eu já dormi, já estou no outro dia. No outro dia, pela manhã, eu faço o sacrifício de orar pelo pão que está na minha mesa. Ou será que a gente ouve e fala, mas só tem isso? Eu não gosto disso? E será que aquele pão, por mais simples que está ali na minha mesa, desde quando começou o plantio do trigo para ele chegar até a minha mesa, eu já refleti quanto suor e às vezes quantas lágrimas, quantos sacrifícios de quantas pessoas para que eu tivesse um pãozinho ali na minha mesa? Já fez esse sacrifício? Isso só de mentalizar, de agradecer a Deus por tudo que nós recebemos. Porque reclamar, a gente reclama. Por que a gente reclama? Porque nós já somos viciados em reclamar. E nós estamos aqui para mudar, por isso nós viemos para fazer o bem. Então a gente precisa, a gente deve, né, e pode fazer esse sacrifício de mudança. De lembrar de agradecer por essas pequenas coisas, que a gente vai ver a vida diferente. Nós vamos ter outro ponto de vista com relação à vida. Exalta os obstáculos, ou seja, as dificuldades que ensinam. A gente vê ensinamento em toda dificuldade que a gente passa? Ou a gente só vê um empecilho, só acha que atrapalhou? E toda dificuldade traz ensinamento para nós. Toda dificuldade. Quando a gente passa mal por um excesso de alguma coisa, e passa por uma dor e tem que ser atendido, e muitos têm até medo de morrer, né? Acham que está morrendo, etc. Eu mudo depois, pelo abuso que eu fiz, que me levou a cometer aqui. Quando eu estou passando mal, a minha mente de mudança. Aí depois eu não estou bem, né? Tem remédio, que remédio é bom. Se eu passar mal, eu tomo aquele remédio. Mas de segunda vez, geralmente, não faz efeito. Uma dose tem que ser maior. E a última dose, né, é o sepultamento, geralmente uma cremação, né? Que nós vamos ter que partir de um jeito ou de outro. Então, se a gente pode ir reparando, redimindo aqui, vamos ficar mais tempo aqui, né? Vamos usar da misericórdia divina. Agora, se for gente de bem, como está lá no Evangelho, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? A gente desenganava lá. Por que a gente está vivendo cada vez mais? Porque a nossa necessidade de estar aqui de mudança vai aumentando. Então nós estamos aqui para isso, para fazer o bem.
compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. A gente não pede outra coisa que não seja a lição. E a lição que nos ensina a nos tornarmos espíritos de luz que nos eleva. Isso aí a gente se inspira nos grandes vultos, né? Lembrando que Jesus é poder e guia. Mas a gente se lembra dos outros e faz todo aquele sacrifício. Quanta gente queria ser um médico igual o Chico, né? Mas e fazer o sacrifício que o Chico fez? Mais de 400 livros. Não pegar nem um centavo da venda do livro. Será que a gente faria esse sacrifício? De doar tudo para os outros? Porque, como dizia o Chico, né? Não sou eu, nem um centavo. Será que a gente faria esse sacrifício? Tudo em benefício dos outros? Para que a gente se eleve, para que a gente possa, como Jesus nos orienta, brilhe a vossa luz. É assim que nós fazemos. E nós não estamos fazendo nada demais. Nós estamos cumprindo só com o nosso dever, que é o dever que a gente assumiu na erradicidade. Que até aquilo que ele falou, tudo isso a gente colocou lá no nosso dever que a gente vinha aqui para. Não, pode deixar. Deixa eu reencarnar agora e eu vou fazer tudo diferente. Vou fazer tudo diferente. E não era para fazer nada diferente, é para fazer melhor. Porque a nossa existência é continuidade, a nossa vida é uma continuidade. Eu não vou desencarnar e deixar de ser o que eu sou. E na próxima reencarnação, eu vou retomar o ponto onde eu parei. Porque na erraticidade eu tenho teoria, e aqui eu tenho prática. Aqui eu tenho instrumento de trabalho, que é o corpo físico, é o maior instrumento que nós temos, o instrumento mais perfeito. Então, o que eu falei do instrumento mais perfeito, olha o que Emmanuel coloca aqui para nós. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Obtém o vaso frágil de carne. O nosso corpo físico é frágil? O irmão está falando que é. E se é frágil, como a gente está cuidando desse vaso? Olha que é um instrumento mais perfeito que nós temos. Quem de nós cuida 100% do vaso frágil? Como um vaso frágil mesmo. Come o necessário, bebe o necessário, dorme o necessário, trabalha o necessário. Quem de nós faz isso? Isso é cuidar do vaso. Se for em benefício de outro, manter a nossa conduta em nome de Jesus, a gente trabalha umas horas a mais. Mas agora em benefício próprio, é excesso. Quem de nós cuida 100% do vaso que tem? Ninguém abusa do corpo físico, e nada. Olha o que a irmã está colocando para nós. Obtém o vaso frágil de carne. Chamando a nossa atenção para o cuidado que a gente deve ter para com o nosso instrumento mais perfeito. O nosso corpo físico é constituído de trilhões de células agregadas umas às outras, que são princípios inteligentes comandados pela nossa mente. Nós estamos, através da nossa mente, comandando o universo inteiro. Quem aqui conversa com a dor? Quando está sentindo uma dor de cabeça, ou um hematoma, qualquer coisa que tenha assim, conversa. Olha, eu estou precisando de trabalhar, estou querendo criar dor, etc. A célula nos atende. Ela nos ouve.
porque é tudo sob o comando de nossa mente. Se a gente pegar e fizer uma meditação, eu sinto qualquer coisa e eu começar a relaxar todo o meu corpo, eu começo a relaxar pelas extremidades, começo a relaxar os pés, né? Os braços, as mãos, as pernas, e mentalizando ali para que eu possa tranquilizar a respiração, respirar o mais calmo possível. Eu respiro profundamente, prendo a respiração e solto bem devagar. E toda vez que eu soltar a respiração, soltar o ar, eu vou dizer relaxar. E vou relaxando o meu corpo. Para que a gente possa sentir todo o corpo relaxado, sentir o corpo leve, que é para passar pela porta externa. Aí eu visualizo, mentalizo os órgãos que existem no meu abdômen e peço a eles para funcionarem em harmonia, cada um cumprindo a sua função. E eu estou relaxando o meu corpo. E eu vou melhorar a minha condição, se eu fizer isso. A gente pode ouvir uma música instrumental, uma Ave Maria, se dormir não tem problema, porque o espírito não dorme, ele continua o exercício. Então são coisas que nós podemos fazer para cuidar bem do nosso vaso, porque ele é frágil. Ele precisa ser bem cuidado. Ele precisa de descanso. O espírito, o ser, não. Agora você fala assim, mas uma espiritualidade de descanso, não sei o que tem, porque o perispírito ainda é de uma matéria muito grosseira no mundo. Se a gente pegar, por exemplo, nosso lar, a maioria tem que descansar, porque o perispírito é de matéria muito grosseira. Mas o espírito em si, a essência, não. Requisitando, porém, a oportunidade da existência terrestre, aqui é quando está falando depois que a gente retorna. A gente está falando para nós aqui, agora. Requisitando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Conquistando, porém, a oportunidade de reencarnar, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, porque são raros aqueles que não voltam a transitar pelas portas largas. Porque você está falando de multidão e está me incluindo. Ou será que eu estou fora dessa multidão? Pelo que a gente conhece, a gente pode contar no dedo. Aqueles que estão fora da multidão, fazemos parte da multidão, mas podemos nos melhorar. A gente volta a ter uma tendência a repetir. Então a gente precisa policiar os nossos pensamentos, para que a gente possa ter ascensão pela porta externa. Quer saber quem você é? Presta atenção no que estiver pensando quando estiver sozinho. Esse é você. Quando estiver sozinho, presta atenção no que estiver pensando. Esse é você. Esse é o verdadeiro ser que nós somos. O que pensamos quando estamos sozinhos. E graças a Deus que muita coisa que pensamos quando estamos sozinhos a gente já não faz mais, mas a vontade era de fazer, que são os desejos egoístas. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Conhece alguém que foge da dificuldade? E que é sobre ela fresca? Nas repartições, que nós conhecemos, todas elas, em geral, existem aqueles que se aproveitam daqueles que trabalham mais, que são mais simples, mais humildes. Deixa eu falar, o fala isso. No final do mês eu vou receber ele mais também, então eu vendi tudo quanto isso, eu estou só aproveitando. O irmão está dizendo que é isso que a gente faz quando volta aqui. Que a gente repete. A gente explora o nosso mundo. E olha o exemplo de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Eu não vim para servir, não vim para ser servido, mas sim para servir. E lava o pé dos discípulos.
Pedro não queria aceitar, né? Mas Jesus esclarece para ele. Ele não ia comungar com ele do trabalho. Então todos nós viemos aqui para ser melhores. Para ser melhor exige sacrifício. Para fazer o bem, exige sacrifício. Não tem outra forma. Para a gente evoluir precisa de suor e lágrimas. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. A gente não vê quando acontece uma calamidade que envolve, né, os locais, não sei o que tem. Por exemplo, uma chuva de granizo, estelhou as telhas. Quando a gente vai no comércio comprar telha, está no mesmo preço, não está? Está o mesmo preço, eles aumentam o preço. Porque sabe que todo mundo vai. Então aproveita de uma oportunidade da desgraça dos outros. E às vezes, né, financeiramente faz a vida. Fala assim, eu ganhei tanto dinheiro que eu aplicando hoje, eu já vivo tranquilo, não preciso nem trabalhar. Ele está falando de levar vantagem pessoal. Aproveita das oportunidades. E geralmente das oportunidades é da desgraça dos outros. Desgraça que eu digo entre aspas, né? Daquilo que leva a fazer as pessoas sofrerem e passarem necessidade. E é isso que acontece. É isso que o ser humano faz. Deveria ser o contrário, né? Aumentou a procura, aumentou a venda, pode até cair o preço, que eu estou vendendo mais. Eu posso até tirar um porcentagem do lucro e sei que o outro está precisando. E quantos que tem que fazer um sacrifício danado para dividir, para pagar, ou nem nesse momento vai poder fazer um movimento mas a gente aproveita para levar vantagem pessoal. É o interesse pessoal. O uso do nosso livre-arbítrio, nós utilizamos ainda para o interesse pessoal. Mas é uma coisa boa. Porque quando a gente faz o bem esperando elogio, que os outros elogiam, que os outros vê, já é um bom início, porque eu estou com interesse pessoal. Mas se eu não começar com interesse pessoal, o que eu vou fazer sem interesse pessoal? Aí eu não chego lá. E todos nós começamos a fazer o bem por interesse pessoal. Nem que seja para os outros verem que a gente está fazendo, a gente quer fazer. Aí depois a gente chega no ponto que a gente não faz, mas a gente gosta tanto, né, de fazer o bem, que a gente esquece que a gente faz pelo outro. Como muitas personalidades que a gente conhece. Mas começaram com a gente, com interesse pessoal, pensando em levar vantagem. Judas entregou Jesus pensando em levar vantagem, pensando que Jesus ia utilizar os poderes dele para dominar o povo. Mas Jesus, o reinado dele é espiritual, não era material. E os maiores traidores na época, na realidade, não foi Judas. Porque a intenção de Judas era que Jesus reagisse. Uma coisa que ele nunca fez. Quem reage somos nós, né? Espírito não tinha feito. Ele sempre agiu. Agora, os sacerdotes, sim. Eles conseguiram iludir Judas. Convenceram Judas a entregar Jesus. Agora, eles tinham consciência do que eles queriam, eliminar Jesus, porque era uma ameaça para eles. Eles iam deixar de levar vantagem pessoal. Então, vamos tirar esse do nosso caminho, porque ele está conquistando todo o povo, toda a população. Hanan, né, que foi o primeiro a interrogar Jesus, quando Jesus começa a pregação dele, que está em frente do templo, e ele sai do templo do sacerdote, Hanan, vendo a fisionomia, e conhece que ele é o Nazareno, e pergunta para ele: Rabino, o que fazes na cidade? E ele diz, né, passo por aqui para implantar o reino de Deus. E ele debocha dele, né? Onde está teu exército, o que você tem, o que você é capaz de fazer, que ele não tinha nada. E depois interrogando novamente, Jesus diz, né, passo pela terra para implantar o reino de Deus nos corações dos homens. E depois um dos que condenou Jesus à crucificação, lá estava no sacerdote. Porque Jesus subiu o povo dele.
tirava as vantagens pessoais. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Longe de servir, reclama os serviços dos outros para si. Então, quantas pessoas que às vezes têm poder aquisitivo, porque às vezes até todo fala que eu posso viver a vida inteira toda, tem todo mundo para fazer tudo para mim, tem que precisar dos outros. Eu vegeto como espírito. Perco a minha oportunidade de aproveitar dos outros. Tudo bem, nessa gente tem um poder aquisitivo muito grande, se eu moro numa mansão e etc. De certa forma é bom, se eu for uma pessoa boa, fizer bom uso daquilo ali, que eu posso empregar muita gente, posso estar ajudando muita gente. Mas eu devo ser uma pessoa também que faça a minha parte. Que eu colabore, que eu ajude, que eu converse, que eu trate bem e que eu também trabalhe. Não é só usufruir. É da maneira que a gente utiliza aquilo que chega até as nossas mãos. É a nossa conduta. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. E no sono doentio do passado, ou seja, né? No sono doentio, a gente viveu um estado de perturbação, né? Vamos despertar na erradicidade. Sono doentio, estamos doentes, não somos, né? Estamos doentes. Aí eu reencarno, e esse sono doentio desperta do passado. Aí eu passo pela atual existência sem realizar nada de útil. Repito o que eu fiz anteriormente. Não evolui. Fiquei marcando passo. Quem marca passo, a tendência é fazer o quê? Afundar, né? Marcar passo é bater um pé e o outro no mesmo lugar, né? Não é ir para frente. Em marcha, que nós vamos ver que Emmanuel trata disso, é em frente. É seguir em frente. Como diz um amigo nosso espiritual, né? Que a caminhada um pé na frente e outro atrás, junto não parou. Então que serve para juntar para desencarnar, né? Mas até lá vamos caminhar. Diz o Espírito Victor Hugo que quem vai devagar vai seguro e quem vai seguro vai longe. Então, se eu posso ir devagar, que eu vá devagar, mas que eu vá em frente, que eu não paro. Ah, mas já estou idoso, não sei o que tem, não preciso trabalhar mais na casa espírita, fazer mais, deixa para o jovem. Eu já fiz minha parte. Será? Enquanto eu estiver aqui para trabalhar, eu não vim para passeio, não vim para tirar férias. A gente ameniza o serviço físico do corpo, que é pesado, mas o restante jamais, deve até aumentar. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Aí quando a morte chega ali, bate na porta e fala que veio buscar, né? Aí, não sei não, ela disse, enganou, o endereço não é esse. Mas essa aí não engana. O Divaldo conta uma história, numa das palestras, talvez o pessoal já ouviu, que um rei mesmo, um senhor, que tinha todo poder, muita coisa, e ele morava numa localidade, e todo dia um dos servos dele ia ao mercado e comprava frutas, legumes, tudo fresco. Ele comia tudo fresco, todo. E um dia chegou, ele indo para o mercado, ele encontrou com a morte. E ele vendo a morte, ele voltou apavorado. E chegou lá e falou com o rei que a morte estava lá. Mas que tinha uma salvação. Que se o rei emprestasse o melhor cavalo para ele que ele tinha, e ele fugisse dali, fosse para longe, e depois de um certo tempo ele voltava e continuava atendendo ao rei. E como ele era um funcionário excelente, aquele que servia, o rei fez isso para ele. E ele fugiu para esse local. E o próprio rei falou, hoje mesmo eu vou ao mercado. E encontrou com a morte.
E chegou lá e começou a discutir com ela. Como é que você faz isso? Que você vem buscar meu funcionário, não sei o que tem. E ele já xingou, falou, e falou assim, mas nas minhas anotações aqui, não tem ninguém que eu vim buscar aqui. Eu estou indo para tal lugar que eu vou buscar uma pessoa essa noite, mas é lá em tal lugar. É para onde ele tinha ido a casar. Para dizer que chegou a nossa hora, a gente não escapa, ninguém erra de endereço. Sabe onde nos buscar. Não tem lá a passagem do Evangelho para a gente aproveitar o dia de hoje? Porque essa noite poderão te pedir a sua alma. Ou seja, eu posso desencarnar de hoje para amanhã. Então, o importante é o bem que eu faça hoje. E não precisa ficar ansioso porque vai desencarnar, não, porque vai mesmo. Então vamos ficar calmo, porque a gente desencarna calmo. Tem gente que diz assim, eu queria desencarnar igual passarinho. Que seja assim, calmo. E quem disse que desencarnar igual passarinho então? Né? Você se lembra aí quando passou por essa fase? Que era bom? E se for com uma pedrada, né? Não vai ser bom, né? Aí ele continua nesse parágrafo assim. Se fosse possível voltar, pensam todos. Então, quando chega que a gente percebe, né, que está rondando, porque todo mundo percebe que está chegando a hora, que vai se aproximando, a gente começa a perder energia, fruto vital, e a gente começa a acessar o mundo espiritual. Aí os outros dizem, o fulano está delirando, ele está vendo a avó, ele está vendo a tia, ele está vendo não sei quem. Não, ele está vendo isso. Quem está vivendo no plano espiritual não vê no plano material. Então ele está perdendo os fluidos, as energias, está na hora de partir. Está próximo dele sair do corpo, né? Então não precisa ficar com medo, não. É voltar para cá, que nós vamos voltar. Agora, gente, não quer dizer que todo mundo está vendo espírito aí porque está desencarnando, não. Pode ser do mundo, as coisas que nós estamos fazendo, tem alucinações aí, tudo bem. Agora, quando é da idade, que a gente está doente, não sei o que tem, está diminuindo as nossas condições físicas, porque a gente está indo mesmo, viu? Isso aí é certo. Eu já tive próximo lá, eu já vi coisa do outro lado lá. Não tive medo, mas já vi. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Isso assim pensa na hora que ela chega lá e nos chama, não, está na hora de ser embora. Se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente. Mas aí vem a famosa frase do Chico, né? Se você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, pode recomeçar agora e fazer um novo fim. E tem gente que recomeça a próxima desencarnação. Tem gente que é tocada e muda. Nós acompanhamos um tratamento de passe, de orientação, um jovem professor com câncer, quando ele começou a participar do trabalho de fluidoterapia que nós o atendemos. Um dia ele saiu da sala, ele parou na minha frente e falou assim comigo: eu acabei com a minha vida. Eu acabei com a minha vida. Porque foi um boêmio. Sempre aproveitou. De família que tinha, sempre aproveitou. Então ele estava dizendo que pouca coisa ele fez de útil. Que ele achou que estava acima do bem e do mal. E desencarnou com humildade e danada. Nós o acompanhamos em casa e nunca ouvi uma reclamação dele, ter morado só com a mãe. E segundo a mãe dele, ele nunca reclamou. Depois que ele adoeceu e reconheceu que deveria ter feito diferente. Mas já deu tempo de reparar, não sei quanto tempo ele Deus foi uns 3 ou 4 meses, foi pouco tempo assim. E segundo a mãe dele, ele desencarnou em casa serenamente, tá? Sem um gemito, sem nada. E isso aí é bom. E agora quem se revolta? Como é que fica o despertar no plano espiritual? Muito mais difícil. Nós temos aí o que é relatado para nós no plano espiritual, né? No caso de um suicida, por exemplo, que é a pior situação. E encerrando, mas é tarde. Rogam a porta estreita e receberam
Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Do serviço justo. A justiça divina para nós se faz através de nós. O merecimento que eu tenho é pelo aquilo que eu faço. É pela presença de Deus em mim. Deus não vai me recompensar por nada. Quem me recompensa sou eu. Eu mesmo. Se eu tiver com a consciência tranquila que eu fiz o bem, ganhei a recompensa. É Deus em mim. Não é Deus de outra maneira que eu penso, que você vai, não, vou te recompensar, agora você pode descansar, você pode fazer. Não, eu sou recompensado por mim. Essa é a justiça divina. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, retornam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, a gente volta a entrar na fila e rogando misericórdia o quanto antes para reencarnar. E não pode, porque eu vou ter que esperar a minha vida. Então, para que a gente possa passar pela porta estreita, a melhor oportunidade é hoje. Aqui, agora. E amanhã, melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que hoje. O dia subsequente vai ser sempre melhor, se melhor eu for no presente. Agora, se eu repetir o que eu fiz ontem, hoje eu estou na mesma situação. Então, podemos crescer, mas crescer fazendo bom uso do presente, deste momento, aqui e agora. Esse é o conceito que nós temos de porta estreita. Passar pela porta estreita é fazer todo o sacrifício que a gente tem. Ninguém veio aqui para fazer o mal, todo mundo veio aqui para fazer o bem, e uma coisa é certa, todo mundo veio aqui para aprender a amar, porque nós estamos aprendendo a amar. O amor incondicional que Jesus ensina para nós. Que Jesus vai ser trabalhado para nós uma mensagem em Seja o Bem, capítulo 90, do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que tem até uns comentários, tem de Leão Denis, de Vitor Hugo, de Irmão X, e de alguns irmãos que fazem palestra, que Jesus, quando estava ali para o último suspiro, já era envolvido por uma imensidade de espíritos de luz, e dentre eles se aproxima um com uma luz mais intensa, onde os outros abrem caminho e ele chega até o pé da cruz, se ajoelha diante de Jesus. E Jesus faz sinal para que ele se levante. E ele chega o ouvido aos lábios de Jesus. E ouve de Jesus a seguinte frase: vá socorrer Judas que ele suicidou. Em Seja o Bem, Jesus aproveita toda a oportunidade para fazer o bem. Ele não tinha revolta com ninguém. Vá socorrer Judas que ele acaba de suicidar. Aí os 3 dias que vai anteceder a ressurreição de Jesus, Jesus vai ao encontro de Judas. Imagine Jesus descendo as regiões mais umbralinas, as trevas, aquilo que tem de pior de condições do ser humano, que envolve o suicida. Quantos espíritos foram beneficiados pela vibração de Jesus? Que é impossível não ser beneficiado. Quantos que foram? Que Jesus faz com que Judas adormeça, para ele ter um pouco de calma, porque o remorso era muito. Provavelmente ele não reconheceu Jesus, porque a perturbação era tamanha, mas sentiu as vibrações. E posteriormente, quem vai ao encontro de Jesus? De Judas? Maria Dolores? Conta para nós quem que é? Que vai acolher nos braços como filho? Maria, mãe de Jesus, que é que continua trabalhando aqui na crosta terrena em favor dos espíritos suicidas. É Maria, é a mãe de Jesus. É esses espíritos aproveitando a oportunidade que já tiveram ascensão pela porta estreita, pela qual nós teremos. Agora, mais rápido ou não, depende de nós. Perguntas? Colocações, fica à vontade. Nos fizeram entender?
Então a gente precisa lembrar que nós fizemos um planejamento excelente para fazer o bem aqui. Se não estamos fazendo, dá tempo. De hoje para amanhã, começa amanhã. Não foi no dia 1º de janeiro, mas pode ser a partir do dia 10 de fevereiro. Está inteiro. Não perdamos tempo. Ok? Deus abençoe. Devolvo a palavra para o